Um milionário cruel entregou a filha virgem como pagamento. Ela jamais conheceu amor, carinho ou liberdade em toda a sua vida de prisão dourada. O que o fazendeiro humilde fez por ela, ninguém poderia imaginar neste mundo. Se esta linda história de superação e amor te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuando. Eloá sentia o zíper de seu vestido de noiva subir lentamente, gelado contra suas costas nuas. O toque firme do pai era tão mecânico quanto seu olhar refletido no espelho à frente. Olhos vazios, boca cerrada, um rosto belo demais para revelar a alma exaurida. Desde criança, fora criada como boneca de porcelana, ensinada a não falar alto, não questionar, não tocar ninguém além de cumprimentos protocolares. Seus abraços de infância haviam sido recusados pelo pai, Mauro Linhares, que dizia que afeto enfraquecia a postura de uma futura herdeira. O espelho do quarto refletia uma mulher de 22 anos, que parecia ter 40 pela frieza do olhar. Eloá observava as mãos do pai, ajustando o véu de renda francesa, importado especialmente para aquela encenação. Ele não perguntara se ela queria se casar, não perguntara se conhecia o noivo, não perguntara se sonhava com amor. Para Mauro, filhas eram investimentos de longo prazo, peças estratégicas no tabuleiro dos negócios. E naquela manhã de junho, gelada como todas as manhãs em sua mansão de mármore branco no Morumbi, Eloá sentia que não estava sendo entregue para se tornar esposa, mas vendida como moeda de troca. Seu pai, um magnata do setor de celulose, enfrentava dívidas ocultas e processos ambientais que ameaçavam levá-lo à falência e à humilhação pública. Durante meses, Eloá ouvira conversas sussurradas entre ele e seus advogados, vozes tensas que se calavam quando ela entrava na sala. Desesperado, Mauro enxergou em Jonas Ferraz, um fazendeiro humilde, porém dono de terras ricas em recursos hídricos no interior de São Paulo, a única salvação imediata. Para Mauro, Jonas não passava de um caipira ignorante, um homem rude que jamais ousaria enfrentar seu poder. O casamento garantiria a compra silenciosa de suas terras, sem envolver transações financeiras diretas, protegendo o nome da família Linhares dos credores e da imprensa. Mas Eloá, com seus 22 anos de fragilidade e pureza mantida, sob chave, não passava de uma mercadoria a ser trocada. Ela sabia disso. Sabia que o buquê de flores brancas em suas mãos tremiam não de nervosismo romântico, mas de terror puro. Sabia que o vestido de 15 mil reais que vestia era seu, uniforme para a última apresentação antes do leilão. Sabia que depois daquela manhã deixaria de ser filha para se tornar propriedade de outro homem, um estranho de 40 anos que aceitara o negócio sem nem mesmo conhecê-la pessoalmente. Durante toda a cerimônia na capela privada da mansão, Eloá manteve os olhos fixos no chão de mármore, sem conseguir olhar para o homem ao seu lado. Ouvia sua voz grave respondendo aos votos, sentia o peso do anel de ouro sendo colocado em seu dedo, mas era como se estivesse assistindo à vida de outra pessoa. Quando o padre disse que Jonas poderia beijar a noiva, ela ergueu o rosto pela primeira vez e viu olhos castanhos profundos, um rosto marcado pelo sol e pelo trabalho, mãos grandes que seguraram seu rosto com uma delicadeza que ela jamais experimentara. O beijo foi casto, quase paternal, mas havia algo naquele toque que a fez tremer por dentro. Após o breve almoço com poucos convidados, Mauro abraçou a filha pela última vez com a mesma frieza de sempre, sussurrando em seu ouvido que ela deveria ser obediente e não causar problemas. Eloá acenou da janela do carro velho de Jonas, vendo a mansão se afastar para sempre, sentindo que deixava para trás não apenas uma casa, mas toda uma vida de gaiola dourada. Ao seu lado, Jonas dirigia em silêncio, de terno escuro mal ajustado, olhando esporadicamente para ela através do espelho retrovisor. Quando seus olhos se encontraram, ele sorriu de forma quase tímida, e Eloá sentiu o coração disparar sem entender por quê. A viagem até a fazenda durou 3 horas. Eloá observava pela janela a paisagem urbana dar lugar a campos verdes, casas simples, crianças correndo descalças, mulheres estendendo roupas no quintal. Era um mundo completamente diferente do seu,
Um mundo onde pessoas pareciam viver de verdade, não apenas existir. Quando finalmente chegaram, ela viu que o mundo não era feito de mármores brancos, mas de chão batido, janelas empenadas pelo vento, madeira escura impregnada de chuva e cheiro de esterco fresco ao amanhecer. A casa era simples, mas limpa, com varanda ampla e um jardim onde galinhas ciscavam livremente. Esperava encontrar um homem animalesco, de fala grosseira e atitudes brutas. Em vez disso, encontrou Jonas. Alto, ombros largos, mãos calejadas que carregavam sacos de ração como se fossem penas, mas olhos silenciosos que observavam cada movimento seu com uma intensidade quase dolorosa. Ele a ajudou a descer do carro, segurou suas mãos com cuidado, como se ela fosse feita de cristal, e disse com voz rouca que ela estava em casa agora. Na primeira noite, Jonas conduziu Eloá até o quarto que preparara especialmente para ela. Havia trocado as cortinas, velhas por outras de algodão branco, encerado o piso de madeira até brilhar, deixado sobre a cama colchas limpas cheirando a sabão de coco e alfazema. Uma pequena cômoda de madeira maciça ocupava o canto, com um espelho simples e algumas flores do campo em um vaso de barro. Era tudo tão diferente do luxo, frio ao qual estava acostumada, mas havia algo acolhedor naquele ambiente rústico que a fez sentir pela primeira vez que estava em um lar de verdade. Jonas parou na porta, observando-a examinar o quarto com os olhos arregalados. Ela ainda vestia o vestido de noiva, mas os sapatos de salto alto já tinham sido abandonados na sala, e ela caminhava descalça sobre o piso de madeira. Ele engoliu em seco, vendo como ela parecia frágil e perdida naquele ambiente, como uma boneca cara jogada em meio a brinquedos simples. Quando ela se virou para ele, com os olhos úmidos e as mãos tremendo, Jonas sentiu o peito apertar de uma forma que não conseguia explicar. "Você pode trancar a porta se quiser", disse ele, com voz mais baixa do que pretendia. "Não vou tocá-la, até que confie em mim, até que queira ser tocada." Eloá o encarou sem entender, habituada a um mundo onde homens tomavam o que queriam sem pedir licença. "Existe uma chave na gaveta da cômoda. Use se sentir mais segura." E saiu, deixando-a sentada na cama, abraçada aos joelhos, chorando em silêncio por não saber lidar com tamanha gentileza. Durante toda a vida, fora tratada como objeto valioso, protegida não por amor, mas por interesse. Agora, um homem que mal conhecia oferecia-lhe algo que jamais tivera: escolha. Eloá chorou até adormecer, ainda vestida de noiva, abraçada a um travesseiro que cheirava a sol e vento. O que Eloá não sabia era que Jonas guardava segredos sombrios sobre seu passado. Ele crescera naquelas terras como filho de Roberto Ferraz, um motorista que servira à família Linhares por 15 anos. Quando garoto, Jonas acompanhava o pai nas viagens, sentando-se no banco da frente do carro blindado, enquanto Roberto dirigia Mauro e sua família para reuniões, eventos sociais e viagens de negócios. Foi assim que vira Eloá pela primeira vez aos 7 anos de idade, sentada no banco de trás como uma bonequinha triste, chorando baixinho enquanto a mãe tentava consolá-la após mais uma bronca severa do pai. Desde então, gravara aquele rosto triste em sua memória. Ao longo dos anos, enquanto crescia correndo pelos campos e aprendendo a trabalhar com as mãos, Jonas ouvia conversas entre seu pai e outros empregados da mansão sobre a família Linhares. Soube que Eloá era proibida de brincar com outras crianças, que estudava em casa com professores particulares, que nunca saía sozinha nem tinha amigos. Soube também sobre Helena, mãe de Eloá, uma mulher doce que morrera misteriosamente aos 32 anos, pouco depois de descobrir e tentar denunciar negócios ilegais de Mauro. Roberto contava ao filho, nas noites de chuva, quando bebiam cachaça na varanda, que Helena Linhares escrevera cartas antes de morrer, cartas que jamais foram entregues à filha, cartas que Roberto conseguira salvar antes que fossem destruídas, guardando-as como prova de que Mauro havia assassinado a própria esposa para silenciá-la. Quando Roberto morreu há 3 anos, de câncer no pulmão, passou as cartas para Jonas, fazendo-o prometer que um dia revelaria a verdade para Eloá. Agora, aos 40 anos,
Jonas tinha construído uma vida simples, mas próspera. Transformara a pequena propriedade herdada do pai em uma fazenda produtiva, criando gado leiteiro e cultivando hortaliças orgânicas que vendia na região. Não era rico, mas tinha o suficiente para viver com dignidade. Quando Mauro apareceu, com a proposta de casamento, Jonas sabia exatamente o que estava acontecendo. Sabia que Eloá estava sendo vendida. Sabia que Mauro precisava de suas terras para salvar os negócios sujos. Sabia que estava sendo subestimado como um caipira ignorante. Mas aceitou o casamento por 2 motivos. Primeiro, porque tinha se apaixonado pela menina triste do banco de trás do carro 22 anos atrás. E segundo, porque finalmente teria a chance de dar a Eloá o que ela sempre merecera: amor verdadeiro e liberdade. Ele planejava revelar tudo a ela gradualmente, quando ela estivesse pronta para lidar com a verdade sobre seu passado e sobre os sentimentos que ele nutria por ela desde criança. Na manhã seguinte, Eloá acordou ainda vestida de noiva, com o corpo dolorido e os cabelos embaraçados. Ouviu ruídos vindos da cozinha e desceu devagar, descalça, seguindo o cheiro de café fresco e pão caseiro. Encontrou Jonas na cozinha simples, preparando o café da manhã. Ele vestia uma calça jeans desbotada e uma camisa de flanela, os cabelos escuros ainda úmidos do banho matinal. Quando a viu, parou o que estava fazendo e a encarou com aquela intensidade que a fazia tremer. "Dormiu bem?" perguntou ele, servindo café em uma caneca de barro. Eloá balançou a cabeça, mentindo, e aceitou a caneca com as mãos tremendo. O café estava forte e doce, diferente do café gourmet que tomava na mansão. "Deve estar com fome. Fiz ovos mexidos e pão de queijo." Eles comeram em silêncio, Jonas observando cada movimento dela, notando como ela cortava os ovos em pedaços minúsculos, como mastigava devagar, como evitava olhar diretamente para ele. Quando ela terminou, ele disse que precisava trabalhar, mas que ela poderia explorar a casa e os arredores se quisesse. Eloá acenou timidamente e o viu sair pela porta dos fundos, caminhando em direção ao curral com passos firmes e seguros. Sozinha na casa pela primeira vez, Eloá começou a explorar seu novo mundo. Caminhou pelos cômodos simples, tocando as paredes de madeira, observando os móveis rústicos, as fotografias antigas penduradas na sala. Havia uma foto de um homem mais velho ao lado de Jonas jovem, ambos sorrindo diante de um trator. Havia outras de Jonas em diferentes idades, sempre trabalhando, sempre com aquele sorriso tímido que ela começava a reconhecer. Não havia fotografias de mulheres, nem sinais de que alguma vez uma mulher tivesse morado ali permanentemente. Da janela da cozinha, podia ver Jonas trabalhando no curral, carregando baldes de ração, conversando com as vacas como se fossem pessoas. Seus movimentos eram seguros, fluidos, como de alguém que nascera para aquele trabalho. Eloá observava fascinada como ele tratava os animais com carinho, como sua voz ficava mais suave quando falava com eles. Era tão diferente dos homens que conhecera na cidade, sempre tensos, sempre gritando ordens, sempre preocupados com aparências. Quando o sol começou a esquentar, Eloá saiu para o quintal, ainda descalça, ainda vestida com o vestido de noiva, amarrotado. O chão de terra batida estava morno sob seus pés, e ela sentiu uma estranha sensação de liberdade, caminhando sem sapatos, sem se preocupar em sujar a roupa cara. Aproximou-se do curral devagar, observando Jonas trabalhar. Ele notou sua presença e parou encostando-se na cerca de madeira. "Não tem medo das vacas?" perguntou ele, notando como ela se mantinha à distância. Eloá balançou a cabeça, mentindo novamente. Na verdade, nunca estivera tão perto de animais grandes. "Quer conhecer a Lola? Ela é mansa. Acabou de ter bezerro." Jonas estendeu a mão para ela, e depois de hesitar por um momento, Eloá a aceitou. O toque de suas mãos calejadas era áspero, mas quente, e ela sentiu um arrepio subir pelo braço. Ele a conduziu até uma vaca marrom e branca, que olhava para eles com olhos grandes e doces. Jonas pegou a mão de Eloá e a colocou sobre o focinho do animal, sussurrando para ela não ter medo. "Viu?
Ela gosta de você, disse ele. E Eloá sorriu pela primeira vez desde que chegara. Era um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas Jonas o notou e sentiu o coração acelerar. Quer ver o bezerro? Eles passaram a manhã no curral. Jonas mostrando os animais, explicando sobre o trabalho na fazenda, contando histórias sobre cada vaca como se fossem membros da família. Eloá ouvia em silêncio, fascinada não apenas pelas histórias, mas pela paixão com que ele falava sobre sua vida. Quando ele ria, seus olhos se iluminavam, e ela começava a entender que aquele homem que seu pai julgava ser um caipira ignorante era, na verdade, alguém profundamente inteligente e conectado com o mundo ao seu redor. Na hora do almoço, Jonas ensinou Eloá a fazer arroz e feijão na cozinha simples. Ela queimou o arroz 2 vezes, derrubou sal demais no feijão, cortou os tomates de forma desigual, mas ele teve paciência, corrigindo seus erros com gentileza, sorrindo quando ela se frustrava. Não precisa ser perfeito, dizia ele. Só precisa ser feito com carinho. Após o almoço, quando Jonas voltou para o trabalho, Eloá decidiu explorar os arredores da fazenda. Caminhou pela estrada de terra que levava à propriedade vizinha, observando as plantações, sentindo o vento quente balançar seus cabelos. Pela primeira vez em anos, estava sozinha de verdade, sem vigilância, sem regras, sem alguém controlando cada movimento seu. A sensação era assustadora e libertadora ao mesmo tempo. Foi então que conheceu Michele. A mulher apareceu montada a cavalo, uma morena alta e bronzeada, vestindo calça jeans justa e blusa decotada. Tinha o tipo de beleza selvagem que Eloá nunca possuíra, olhos escuros intensos e um sorriso que parecia esconder segredos. Quando viu Eloá caminhando descalça na estrada, ainda vestida com o vestido de noiva sujo, Michele parou o cavalo e a encarou com curiosidade mal disfarçada. Você deve ser a esposa do Jonas, disse ela, descendo do cavalo com movimentos graciosos. Eu sou Michele Santos, filha do fazendeiro vizinho. Soube que vocês se casaram ontem. Eloá acenou timidamente, sentindo-se constrangida por sua aparência desarrumada. Michele a observava de cima a baixo, avaliando cada detalhe, e havia algo em seu olhar que a fez se sentir desconfortável. Bonito vestido, comentou Michele, mas o tom de voz sugeria ironia. Deve ter custado uma fortuna. Foi meu pai quem escolheu, respondeu Eloá baixinho, puxando o tecido para cobrir melhor as pernas. Michele sorriu, mas não foi um sorriso amigável. Imagino. Ouvi dizer que você é da capital, filha de empresário rico. Deve ser muito diferente da vida aqui no interior. Michele se aproximou, estudando o rosto de Eloá com intensidade. Jonas é um homem muito especial. Trabalhador, honesto, dedicado. Qualquer mulher seria sortuda em tê-lo. Havia algo na forma como ela falava sobre Jonas que fez Eloá sentir uma pontada estranha no peito. Ciúmes. Era a primeira vez que experimentava aquela sensação e ela a confundiu completamente. Vocês se conhecem há muito tempo? Perguntou, tentando manter a voz firme. Crescemos juntos. Nossas famílias são vizinhas há gerações. Michele remontou o cavalo, olhando para Eloá do alto. Todos na região esperavam que ele se casasse. Comigo um dia. Mas a vida às vezes nos surpreende, não é? Um homem simples do interior se casando com uma princesa da cidade. Eloá sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva. Michele não estava sendo diretamente cruel, mas havia veneno em suas palavras, uma crueldade sutil que a fez se sentir ainda mais deslocada naquele mundo. Tenho que voltar, murmurou, dando meia volta na direção da fazenda. Claro, disse Michele com aquele sorriso falso. Nos veremos em breve. Esta é uma comunidade pequena, todo mundo se conhece. Espero que se adapte bem à nossa vida simples aqui. Eloá praticamente correu de volta para casa, o coração batendo forte, os olhos ardendo de lágrimas que se recusava a derramar. Quando chegou à cozinha, Jonas já havia voltado do trabalho e estava preparando o jantar. Ele notou imediatamente seu estado alterado, a forma como evitava olhar para ele, como suas mãos tremiam mais que o usual. Aconteceu alguma coisa?
perguntou Jonas, largando a colher de pau e se aproximando dela. Eloá balançou a cabeça, mas ele podia ver que mentia. Eloá, olhe para mim. Sua voz era firme, mas gentil, e ela relutantemente ergueu os olhos para encontrar os dele. O que aconteceu? Conheci uma mulher na estrada, Michele Santos. Eloá viu algo passar pelo rosto de Jonas, uma sombra que ele tentou esconder rapidamente. Ela disse que vocês cresceram juntos. Jonas suspirou, passando a mão pelos cabelos. Michele é complicada. Nossos pais sempre quiseram que nos casássemos, mas eu nunca senti nada por ela além de amizade. Ela nunca aceitou isso muito bem. Ele se aproximou mais até estar quase tocando Eloá. O que ela disse para você? Nada demais. Apenas que todos esperavam que vocês se casassem um dia. Eloá engoliu em seco, lutando contra as lágrimas. Que eu sou uma princesa da cidade, em um mundo simples do interior. A raiva que passou pelos olhos de Jonas foi intensa, mas rapidamente controlada. Ele colocou as mãos nos ombros de Eloá, forçando-a a olhar para ele. Escute bem o que vou dizer. Você não é uma princesa perdida. Você é minha esposa e este é seu lar agora. Michele está tentando te machucar porque está com ciúmes, mas as palavras dela não definem quem você é. Mas ela tem razão, murmurou Eloá. Eu não sei fazer nada. Não sei cozinhar, não sei lidar com animais, não sei viver neste mundo. Sou inútil. Não diga isso. A voz de Jonas saiu mais alta que o pretendido, fazendo Eloá se assustar. Ele imediatamente suavizou o tom, mas manteve a intensidade. Você aprendeu a fazer café da manhã hoje. Ajudou a cuidar das vacas. Sorriu quando viu o bezerro. Isso não é ser inútil, é estar aprendendo a viver. Naquela noite, depois do jantar silencioso, Jonas encontrou Eloá na varanda, sentada, na cadeira de balanço, olhando para as estrelas. Ela havia trocado o vestido de noiva por um vestido simples que ele comprara para ela, e parecia mais jovem, mais vulnerável. Ele se sentou na cadeira ao lado, e ficaram em silêncio por um longo tempo, ouvindo os grilos e o vento nas árvores. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos, disse Jonas de repente, quebrando o silêncio. Eloá o olhou surpresa. Câncer. Meu pai nunca se recuperou direito. Ele me ensinou a trabalhar na terra, a cuidar dos animais, mas nunca me ensinou a lidar com pessoas, especialmente mulheres. Por que está me contando isso? Perguntou Eloá baixinho. Porque quero que saiba que eu também tenho medo. Medo de não ser um bom marido. Medo de não saber como cuidar de você. Medo de que um dia você perceba que merece mais do que eu posso oferecer. Jonas virou-se para ela, seus olhos brilhando na luz das estrelas. Mas estou disposto a aprender, se você estiver disposta a me ensinar. Eloá sentiu o coração disparar. Ninguém nunca havia pedido para ela ensinar alguma coisa. Ninguém nunca havia admitido fraqueza diante dela. Eu não sei ensinar nada, sussurrou. Você pode me ensinar a entender você. Pode me ensinar o que a faz feliz, o que a faz triste, o que a faz sentir segura. Jonas estendeu a mão, parando a poucos centímetros da dela. Pode me ensinar a ser o homem que você precisa. Eloá olhou para a mão dele, depois para seu rosto, e lentamente colocou sua mão sobre a dele. Era o primeiro toque voluntário entre eles, e ambos sentiram uma corrente elétrica percorrer seus corpos. Eu gostaria de aprender a ser útil, disse ela. Gostaria de aprender a cuidar da casa, dos animais, a cozinhar de verdade. Então vamos aprender juntos, disse Jonas entrelaçando os dedos com os dela. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina nova para ambos. Jonas acordava antes do amanhecer para cuidar dos animais, e Eloá se levantava para preparar o café da manhã. Ele a ensinava pacientemente cada tarefa, desde como acender o fogão a lenha até como ordenhar as vacas. Ela queimava pães, derrubava leite, tropeçava nos próprios pés. Mas ele nunca perdia a paciência. Você está tentando ser perfeita, dizia ele quando ela se frustrava. Mas perfeição não existe. Existe apenas amor no que fazemos. Eloá começou a descobrir pequenos prazeres que nunca conhecera. O sabor do pão quente saindo do forno, o calor do sol na pele enquanto estendia roupas no varal.
o som das galinhas ciscando no quintal. Começou a sorrir mais, a falar mais, a se sentir menos como uma intrusa em sua própria vida. Mas as sombras do passado não demoraram a aparecer. Na terceira semana após o casamento, Mauro ligou para Jonas, exigindo falar com a filha. Eloá pegou o telefone com mãos tremendo e a voz fria do pai a fez voltar instantaneamente ao estado de terror que conhecia tão bem. Espero que esteja se comportando adequadamente, disse Mauro, sem nem mesmo perguntar como ela estava. Lembre-se de que representa nossa família. Não faça nada que possa envergonhar nosso nome. Sim, pai, respondeu Eloá automaticamente, voltando à voz submissa que usava com ele. Jonas observava da cozinha, vendo como ela se transformava apenas ouvindo a voz de Mauro. Seus ombros se curvavam, sua voz ficava pequena, seus olhos perdiam o brilho que vinham ganhando nos últimos dias. Quero que você convença seu marido a assinar alguns papéis que enviarei. São apenas formalidades legais, transferências de propriedade que facilitarão nossos negócios. A voz de Mauro era casual, mas Eloá podia sentir a tensão por trás das palavras. Ele não precisa se preocupar com detalhes, apenas assinar. Onde marquei? Eloá olhou para Jonas, que estava claramente ouvindo a conversa. Ele balançou a cabeça quase imperceptivelmente e ela sentiu um conflito terrível se formar no peito. Pai, eu preciso conversar com Jonas primeiro. Você precisa? A voz de Mauro ficou perigosamente baixa. Desde quando você precisa de permissão para obedecer a seu pai? Desde quando questiona minhas ordens? Não estou questionando, pai. Apenas... Eloá engoliu em seco, sentindo o terror familiar subir pela garganta. Apenas acho que Jonas deveria saber do que se trata. Eloá. A voz de Mauro era agora uma ameaça pura. Você tem 24 horas para conseguir a assinatura. Não me decepcione. A ligação foi encerrada e Eloá desabou na cadeira, tremendo violentamente. Jonas imediatamente se aproximou, ajoelhando-se ao lado dela, segurando suas mãos, geladas entre as suas. Ele quer que eu faça você assinar papéis, disse ela entre soluços. Transferências de propriedade. Ele disse que são apenas formalidades, mas eu sei que está mentindo. Ele sempre mente. Jonas a puxou para seus braços e, pela primeira vez, Eloá não resistiu. Elas se aninharam contra o peito dele, sentindo o calor de seu corpo, o cheiro de sabão e trabalho honesto. Não vou assinar nada, disse ele, sua voz rouca de raiva. E você não precisa ter medo dele mais. Você não entende, chorou Eloá. Ele vai me buscar, vai me levar de volta, vai me punir por desobedecer. Não vai. Jonas segurou o rosto dela entre as mãos, forçando-a a olhar nos seus olhos. Ele não vai tocar em você enquanto eu estiver vivo. Juro por Deus. Naquela noite, Eloá não conseguiu dormir. Ficou deitada na cama, ouvindo os ruídos da casa, imaginando Mauro aparecendo a qualquer momento para levá-la de volta. Sabia que o pai era capaz de qualquer coisa quando contrariado, e a ideia de que Jonas pudesse se machucar por sua causa a deixava desesperada. Às 3 da manhã, levantou-se e foi até a cozinha, onde encontrou Jonas sentado à mesa, bebendo café e estudando alguns papéis à luz de uma lamparina. Não consegue dormir também? Perguntou ela, e ele ergueu os olhos notando como ela parecia frágil na camisola branca, os pés descalços, os cabelos soltos sobre os ombros. Estava pensando em algumas coisas, respondeu ele, fechando os papéis. Venha cá. Eloá se aproximou, hesitante, e ele a puxou para seu colo, envolvendo-a com os braços. Era a primeira vez que ficavam tão próximos, e ela podia sentir o calor de seu corpo através da camisa fina, o cheiro de sua pele, o som de sua respiração. Jonas, eu tenho medo, sussurrou ela, escondendo o rosto em seu pescoço. Meu pai não vai desistir. Ele vai encontrar uma forma de me levar de volta. Não vai, disse Jonas, sua voz firme contra os cabelos dela. Porque existe algo que ele não... Sabe? Algo que pode protegê-la para sempre. Ele a afastou ligeiramente para olhar em seus olhos. Mas preciso que confie em mim, completamente.
Eloá o estudou no rosto, vendo a determinação em seus olhos, a força em sua expressão. Eu confio, disse ela, e pela primeira vez era verdade. Jonas a levou até o quarto dele, onde abriu um baú antigo de madeira escura. De dentro, retirou uma caixa de sapatos velha, amarrada com um barbante. Seu pai não foi o único a guardar segredos, disse ele, desfazendo o nó. Meu pai também guardou alguns. Dentro da caixa, havia fotografias antigas, documentos e uma pilha de cartas amareladas pelo tempo. Jonas pegou uma das cartas e a entregou a Eloá, suas mãos tremendo ligeiramente. Estas são cartas que sua mãe escreveu para você antes de morrer. Cartas que meu pai conseguiu salvar antes que fossem destruídas. Eloá pegou a carta com dedos trêmulos, reconhecendo imediatamente a letra delicada de sua mãe na sobrescrita. Para minha querida Eloá, quando estiver pronta para... A verdade! Seus olhos se encheram de lágrimas enquanto abria o envelope com cuidado, como se fosse feito de cristal. Minha filha amada, começava a carta. Se você está lendo isto, é porque finalmente encontrou alguém em quem pode confiar. Sei que crescerá pensando que sou uma mãe fraca que a abandonou, mas precisa saber a verdade sobre seu pai, sobre mim e sobre o império que um dia será seu. As palavras da mãe revelavam uma realidade que Eloá jamais imaginara. Helena não havia morrido de doença, mas sido envenenada lentamente por Mauro após descobrir um esquema de lavagem de dinheiro que envolvia desmatamento ilegal e suborno de autoridades ambientais. Descobri documentos que provam que seu pai tem contas em paraísos fiscais, que as terras que compra são usadas para destruir florestas protegidas, que ele mata pessoas que tentam denunciá-lo, escrevia Helena. Tentei ir à polícia, mas ele descobriu. Agora sei que vou morrer, mas não antes de garantir que você tenha como se defender. A carta revelava também que grande parte das ações da empresa Linhares estavam em nome de Eloá desde bebê, como forma de Helena proteger a filha legalmente. Você é, na verdade, a maior acionista da empresa. Seu pai usou seu nome para proteger os bens dele, mas isso significa que você tem poder para destruir tudo o que ele construiu com sangue e mentiras. Eloá chorou enquanto lia, Jonas segurando-a firme contra o peito. Havia mais cartas, cada uma revelando novos segredos, novos crimes, novos horrores que Mauro havia cometido ao longo dos anos. Na última carta, Helena escrevia: Meu amor, quando tiver idade suficiente para entender tudo isso, use este conhecimento para fazer justiça, não pela vingança, mas para impedir que seu pai continue destruindo vidas inocentes. Por que você guardou isso tudo? Perguntou Eloá, depois de ler todas as cartas. Por que não entregou à polícia? Porque meu pai me fez prometer que esperaria até você estar segura, até ter alguém que pudesse protegê-la das consequências, respondeu Jonas, secando as lágrimas do rosto dela. Mauro é um homem perigoso, Eloá. Se soubesse que essas cartas existiam, teria matado você também. E agora? O que fazemos com tudo isso? Jonas segurou o rosto dela entre as mãos. Agora vamos usar essas informações para garantir que ele nunca mais possa machucá-la. Vamos fazer com que ele pague por tudo que fez, mas vamos fazer isso do jeito certo, com segurança. Nos dias seguintes, Jonas e Eloá trabalharam juntos para entender completamente os documentos que Helena havia deixado. Descobriram que Mauro havia falsificado licenças ambientais, subornado fiscais, usado trabalho escravo em suas propriedades e assassinado pelo menos 3 pessoas que tentaram denunciá-lo. As provas eram esmagadoras, suficientes para colocá-lo na prisão pelo resto da vida. Mas também descobriram algo que mudaria tudo. Eloá era legalmente dona de 60% das ações da empresa Linhares Celulose. Mauro havia usado o nome dela para proteger os bens, mas isso significava que ela tinha poder para tomar controle total da empresa. Podemos usar isso, disse Jonas, estudando os documentos. Podemos assumir o controle da empresa, demitir todos os capangas dele, implementar práticas sustentáveis de verdade. Podemos transformar o império do mal em algo que sua mãe ficaria orgulhosa.
Eloá olhou para ele, vendo a paixão em seus olhos, a determinação em sua voz. Você faria isso comigo? Deixaria a fazenda para me ajudar a consertar a bagunça que meu pai fez? Eu faria qualquer coisa por você, respondeu Jonas, e havia tanta sinceridade em sua voz que Eloá sentiu o coração parar por um momento. Mas precisamos ser cuidadosos. Seu pai não vai desistir facilmente. Foi então que Michele reapareceu em suas vidas. Ela havia estado observando a fazenda discretamente, notando as longas conversas entre Jonas e Eloá, vendo como eles se aproximavam cada vez mais. Consumida pelos ciúmes e pela raiva, decidiu que era hora de agir. Numa tarde em que Jonas havia ido à cidade comprar suprimentos, Michele apareceu na fazenda montada em seu cavalo, vestindo uma saia curta e uma blusa decotada. Encontrou Eloá no quintal estendendo roupas no varal e desmontou com movimentos sedutores. Olá, Eloá, disse ela, seu sorriso falso brilhando ao sol. Jonas não está. Foi à cidade, respondeu Eloá, sentindo-se imediatamente desconfortável. Deve voltar em algumas horas. Que pena. Eu queria conversar com vocês dois. Michele se aproximou, seus olhos brilhando com malícia. Sabe, tenho ouvido rumores interessantes sobre você na cidade, sobre sua família, sobre os negócios de seu pai. Eloá sentiu o sangue gelar. Que tipo de rumores? Oh, nada demais. Apenas que a empresa Linhares está enfrentando alguns problemas. Problemas sérios. Michele sorriu, observando a reação de Eloá. Também ouvi dizer que você e Jonas andam muito ocupados ultimamente. Papéis espalhados pela casa, conversas sussurradas. Parece que vocês estão planejando algo. Não sei do que você está falando, disse Eloá, mas sua voz traiu o nervosismo. Claro que sabe, riu Michele. E sabe o que é mais interessante? Tenho certeza de que seu pai adoraria saber exatamente o que vocês estão tramando. O sangue de Eloá gelou completamente. Michele estava chantageando-a, e ambas sabiam disso. O que você quer? Perguntou Eloá, sua voz mal passando de um sussurro. Quero que você suma da vida do Jonas, respondeu Michele, toda a pretensão de amizade desaparecendo de sua voz. Quero que volte para seu pai, para sua vidinha de princesa na cidade, e deixe Jonas livre para ficar com uma mulher de verdade. Ele não quer você, disse Eloá, encontrando uma coragem que não sabia possuir. Se quisesse, já teria se casado com você há muito tempo. O rosto de Michele se contorceu de raiva. Ele não me quer porque está enfeitiçado por você, sua bonequinha patética. Mas isso vai mudar quando ele descobrir que você é filha de um criminoso que está usando ele para fugir dos problemas do papai. Não é verdade, protestou Eloá, mas sua voz saiu fraca. Não é? Michele riu cruelmente. Então por que não conta para ele sobre os processos contra seu pai? Sobre as dívidas? Sobre o fato de que este casamento não passou de um negócio sujo? Ela se aproximou mais, seus olhos brilhando com malícia. Ou você desaparece da vida dele voluntariamente, ou eu conto para ele e para todo mundo na região exatamente quem você é. Eloá sentiu as pernas fraquejarem. Michele estava certa sobre uma coisa. Ela nunca contara para Jonas os detalhes sobre a situação financeira do pai, sobre os verdadeiros motivos do casamento arranjado. Havia se convencido de que, agora que tinham as cartas da mãe, isso não importava mais, mas sabia que estava se enganando. Você tem até amanhã para decidir, disse Michele, remontando o cavalo. Ou desaparece, ou eu revelo tudo. E acredite, eu tenho formas de tornar a vida de vocês um inferno. Quando Jonas voltou da cidade, encontrou Eloá sentada na varanda, olhando para o horizonte com expressão vazia. Ele notou imediatamente que algo estava errado, mas quando perguntou, ela disse apenas que estava cansada. Durante o jantar, ela mal tocou na comida, respondendo às perguntas dele com monossílabos. Naquela noite, Eloá ficou acordada até tarde, lutando com seus pensamentos. Sabia que Michele estava certa sobre o casamento ter sido um negócio. Sabia que Jonas merecia saber a verdade completa. Mas também sabia que se ele descobrisse que ela havia omitido informações importantes, poderia perder a confiança que vinham construindo juntos.
Na manhã seguinte, Eloá acordou com uma decisão tomada. Encontrou Jonas no curral cuidando das vacas e respirou fundo antes de falar. Jonas, preciso te contar algo, disse ela, a voz tremendo. Sobre meu pai, sobre nosso casamento, sobre tudo. Jonas parou o que estava fazendo e se virou para ela, notando a tensão em seu rosto. O que aconteceu? Michelle veio aqui ontem, começou Eloá, e viu os olhos de Jonas se estreitarem. Ela disse que vai contar para todo mundo sobre meu pai, sobre os problemas da empresa, sobre o fato de que nosso casamento foi apenas um negócio. Ela engoliu em seco. E ela está certa, eu nunca te contei toda a verdade. Jonas se aproximou, lentamente, seus olhos fixos nos dela. Que verdade? Meu pai está falido, disse Eloá, as palavras saindo em um jorro desesperado. A empresa está sendo investigada por crimes ambientais. Ele deve milhões para credores. E o casamento comigo foi apenas uma forma de conseguir suas terras, sem pagar por elas. Ele me vendeu para você, Jonas, literalmente me vendeu. Jonas ficou em silêncio por um longo momento, processando as informações. Quando finalmente falou, sua voz estava calma, mas havia dor em seus olhos. Por que não me contou isso? Antes, porque tinha medo, chorou Eloá. Medo de que você me rejeitasse, medo de que descobrisse que eu não passo de bagagem em um negócio sujo, medo de que percebesse que não mereço a gentileza que tem me dado. Você acha que eu não sabia? Perguntou Jonas, surpreendendo-a completamente. Você acha que eu seria ingênuo o suficiente para acreditar que um homem como seu pai me daria a filha por amor? Eloá o encarou chocada. Você sabia? Suspeitava. Seu pai me procurou de repente oferecendo um casamento que só o beneficiaria. Não sou idiota, Eloá. Sabia que havia algo por trás. Jonas se aproximou segurando os ombros dela. Mas sabe por que aceitei mesmo assim? Ela balançou a cabeça, incapaz de falar. Porque me lembrava de você, disse ele, sua voz ficando mais suave. Da menina triste que vi no banco de trás, do carro do meu pai. Porque sabia que você estava sendo usada tanto quanto eu. E por quê? Ele hesitou, como se estivesse lutando para encontrar as palavras certas. Porque me apaixonei por você há muito tempo, muito antes de conhecê-la. De verdade. O quê? Eloá mal conseguia respirar. Quando éramos crianças, meu pai me levava para trabalhar na mansão às vezes. Eu via você brincando sozinha no jardim, sempre triste, sempre sozinha. Perguntava para meu pai por que você nunca ria, por que parecia tão perdida. Ele dizia que você era criada em uma gaiola dourada, que seu pai não deixava você ser criança. Jonas tocou o rosto dela delicadamente. Eu costumava sonhar em um dia tirar você daquela gaiola. Eloá estava chorando agora, mas não de tristeza. Você aceitou se casar comigo para me salvar? Aceitei porque queria cuidar de você, porque queria te dar a vida que sempre mereceu, porque queria ter a chance de te amar de verdade. Jonas a puxou para seus braços. Não me importo com os negócios do seu pai, não me importo com dinheiro ou propriedades, só me importo com você. Eles se abraçaram no meio do curral, cercados pelo som dos animais e pelo cheiro de feno fresco. Eloá sentia como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de seus ombros. Mas e agora? O que fazemos com a chantagem da Michelle? Vamos enfrentá-la, disse Jonas, sua voz determinada. Não vamos nos esconder de ninguém. Você é minha esposa e eu sou seu marido. O que aconteceu antes não importa mais. Mas a decisão deles de enfrentar Michelle se mostrou mais perigosa do que imaginavam. Naquela mesma tarde, Michelle apareceu na fazenda acompanhada de 2 homens que Eloá não reconheceu. Eles usavam ternos caros e tinham a postura de pessoas acostumadas à violência. Olá, Eloá, disse Michelle com um sorriso cruel. Vejo que decidiu ficar. Que pena. Agora vou ter que cumprir minha promessa. Quem são esses homens? Perguntou Jonas, colocando-se protetivamente na frente de Eloá. Digamos que são representantes de seu sogro, respondeu Michelle. Parece que ele ficou muito interessado em saber sobre as atividades de vocês quando liguei para ele esta manhã. Eloá sentiu o terror familiar subir pela garganta. Você contou para meu pai?
Contei que vocês estão tramando algo contra ele, que encontraram documentos antigos que estão planejando algum tipo de golpe. Michele se aproximou, seus olhos brilhando com satisfação. Ele não ficou nada feliz. Um dos homens de terno se adiantou. Senhor Linhares quer falar com a filha. Agora. Ela não vai a lugar nenhum, disse Jonas, sua voz baixa e perigosa. Não foi um pedido, respondeu o homem, abrindo o paletó o suficiente para mostrar uma arma. E sugiro que não torne isso mais difícil do que precisa ser. Eloá olhou para Jonas, vendo a tensão em seu corpo, a forma como ele estava se preparando para lutar. Sabia que ele faria qualquer coisa para protegê-la, mesmo que isso significasse se machucar. Está bem, disse ela, sua voz surpreendentemente firme. Vou com vocês. Eloá não, protestou Jonas. Está tudo bem, ela disse tocando seu rosto. Vai ficar tudo bem. Mas mesmo enquanto falava, ela sabia que estava mentindo. Sabia que Mauro estava vindo para destruir tudo o que ela e Jonas haviam construído juntos. E sabia que desta vez ele não teria misericórdia. A viagem de volta para São Paulo foi um pesadelo silencioso. Eloá estava sentada no banco de trás do carro blindado, entre os dois homens de Mauro, enquanto Michele ia na frente conversando, animadamente com o motorista, como se estivesse passeando. Cada quilômetro que se afastava da fazenda fazia o coração de Eloá se despedaçar um pouco mais. Pensava em Jonas, imaginava sua expressão quando percebesse que ela havia partido, pensava em como ele estaria se sentindo traído e abandonado. Durante a viagem, um dos homens recebeu uma ligação e falou baixo, mas Eloá conseguiu ouvir fragmentos. Sim, senhor. Ela está conosco. O marido? Não, ele não tentou impedir. Entendido, senhor. Cuidaremos disso. Quando chegaram à mansão no Morumbi, Eloá sentiu como se estivesse voltando para uma prisão. O mármore branco que um dia representara luxo, agora parecia frio e hostil. Mauro a esperava na sala principal, sentado em sua poltrona de couro, vestindo um terno impecável que não conseguia esconder. O desespero em seus olhos, minha filha. Disse ele, levantando-se para cumprimentá-la, mas não havia carinho em sua voz. Que bom que decidiu voltar para casa. Eu não decidi coisa alguma, respondeu Eloá, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Fui trazida à força. Mauro sorriu, mas era um sorriso gelado. Detalhes. O importante é que está aqui onde pode ser protegida das influências negativas. Ele se virou para Michele. Obrigado por me alertar sobre as atividades da minha filha. Você será recompensada adequadamente. Foi um prazer ajudar, respondeu Michele, seus olhos brilhando com satisfação. Espero que isso ensine uma lição para quem tenta roubar o que não lhes pertence. Eloá olhou para Michele com uma raiva que nunca soubera que possuía. Você destruiu minha vida por ciúmes. Espero que esteja feliz. Estou, respondeu Michele sem hesitar, e em breve Jonas perceberá que você nunca foi digna dele. Mauro dispensou Michele e os outros homens, ficando sozinho com Eloá na sala. Por um momento eles se encararam em silêncio, pai e filha se medindo como adversários. Sente-se, disse Mauro finalmente. Precisamos conversar. Eloá se sentou na ponta do sofá, mantendo a distância. Sobre o quê? Sobre as cartas que você encontrou. Sobre os planos que estava fazendo com seu marido. Mauro se aproximou lentamente. Você achou que eu não descobriria? Não sei do que está falando, mentiu Eloá, mas sua voz traiu o nervosismo. Não minta para mim, rugiu Mauro. Toda a pretensão de civilidade desaparecendo. Sei que Helena escreveu cartas antes de morrer. Sei que aquele maldito motorista as guardou. Sei que você as encontrou e está planejando me destruir. Eloá ergueu o queixo desafiantemente. E se estou? Você matou minha mãe. Destruiu a vida de dezenas de pessoas. Merece pagar por tudo que fez. A bofetada veio tão rápida que Eloá não teve tempo de se proteger. Sua cabeça virou violentamente para o lado, e ela sentiu o gosto de sangue na boca. Você não passa de uma criança ingrata, sibilou Mauro. Dei tudo a você. Educação, luxo, uma vida privilegiada, e é assim que me agradece? Você não me deu nada.
respondeu Eloá, tocando o rosto dolorido. Você me criou como propriedade, como uma boneca que podia ser exibida e depois vendida quando fosse conveniente. E era exatamente isso que você era, disse Mauro friamente. Uma ferramenta útil, e ainda pode ser se comportar adequadamente. Eloá o encarou com nojo. Nunca mais vou ajudar você em nada. Vai sim, disse Mauro sentando-se atrás de sua mesa, porque se não ajudar, seu querido marido vai sofrer as consequências. Ele abriu uma gaveta e retirou algumas fotografias, jogando-as sobre a mesa. Olhe. As fotografias mostravam Jonas trabalhando na fazenda, Jonas na cidade comprando suprimentos, Jonas conversando com vizinhos. Todas tinham sido tiradas recentemente e havia algo ameaçador na forma como foram capturadas. Meus homens estão observando ele, disse Mauro casualmente. Seria uma pena se algo acontecesse com ele, não acha? O sangue de Eloá gelou completamente. Você não ousaria. Ousaria e muito mais, respondeu Mauro. Aquele homem humilhou minha família, corrompeu minha filha, tentou me chantagear, merece tudo o que vai receber. Ele não fez nada de errado. Gritou Eloá levantando-se da cadeira. Ele apenas me tratou com gentileza, me ensinou a viver como pessoa normal. Ele a ensinou a me desafiar, corrigiu Mauro, a questionar minha autoridade, a se voltar contra mim. Ele se levantou também, sua voz ficando mais alta. Mas isso vai acabar agora. Você vai se comportar como a filha obediente que sempre foi ou ele vai pagar o preço? Eloá sentiu as pernas fraquejarem. Sabia que Mauro não estava blefando. Conhecia o pai o suficiente para saber que ele era capaz de qualquer coisa quando se sentia ameaçado. O que você quer que eu faça? Primeiro, quero que me entregue todas as cartas da Helena. Todos os documentos que encontraram. Tudo. Mauro voltou para sua cadeira, satisfeito por ter recuperado o controle. Segundo, quero que assine papéis transferindo legalmente suas ações para mim. Para sempre. Eu não posso fazer isso, protestou Eloá. Essas ações são minha proteção. Sem elas você pode fazer o que quiser comigo. Posso fazer o que quiser com você de qualquer forma, disse Mauro com um sorriso cruel. Mas se cooperar, prometo que seu marido continuará vivo. Se não cooperar... Ele deixou a ameaça no ar. Eloá se sentiu encurralada. Sabia que não tinha escolha. Se não obedecesse, Jonas morreria, e ela não conseguiria viver com isso. Mas também sabia que, se entregasse as cartas e assinasse os papéis, perderia qualquer chance de fazer justiça pela morte de sua mãe. Preciso de tempo para pensar, disse ela finalmente. Você tem até amanhã de manhã, respondeu Mauro. Agora vá para seu quarto. Jantar será servido às 8. Eloá subiu as escadas com pernas trêmulas, cada degrau parecendo uma eternidade. Quando chegou ao seu antigo quarto, encontrou tudo exatamente como havia deixado no dia do casamento. A cama arrumada, as roupas no armário, os livros na estante. Era como se o tempo tivesse parado, como se sua vida na fazenda tivesse sido apenas um sonho. Sentou-se na cama e chorou até não ter mais lágrimas. Pensava em Jonas, em como ele devia estar se sentindo, em como devia estar preocupado com ela. Pensava na vida simples que haviam começado a construir juntos, nos pequenos momentos de felicidade que experimentara pela primeira vez. Pensava em como tudo havia sido destruído por causa dos ciúmes de Michele e da crueldade de seu pai. Quando a governanta veio chamá-la para o jantar, Eloá desceu com uma decisão tomada. Encontrou Mauro na sala de jantar lendo jornal e bebendo vinho como se nada tivesse acontecido. Pai, disse ela sentando-se à mesa, vou fazer o que você quer. Mauro ergueu os olhos do jornal satisfeito. Sabia que veria a razão. Mas, tenho uma condição, continuou Eloá surpreendendo-o. Quero sua palavra de que Jonas não será machucado. Jamais. Não importa o que aconteça. Você não está em posição de fazer exigências, disse Mauro, mas havia algo em sua voz que sugeria que ele estava considerando. Não estou fazendo exigências, respondeu Eloá. Estou oferecendo um acordo. Você me deixa em paz, deixa Jonas em paz, e eu coopero completamente.
Caso contrário, prefiro morrer a ajudá-lo. Mauro estudou o rosto da filha, vendo uma determinação que nunca havia visto antes. Muito bem, disse ele finalmente. Tem minha palavra. Seu marido não será tocado desde que você cumpra sua parte do acordo. Quero isso por escrito, disse Eloá, surpreendendo-o novamente. Por escrito? Um documento assinado e reconhecido em cartório, garantindo a segurança de Jonas Ferraz e prometendo que você nunca mais interferirá em sua vida. Eloá se inclinou para a frente. Em troca, eu entrego as cartas e assino a transferência. Das ações. Mauro sorriu. Sua filha estava aprendendo a jogar o jogo e ele sentia um estranho orgulho disso. Está bem, providenciarei o documento amanhã de manhã. Mas o que nenhum dos dois sabia era que, naquela mesma noite, Jonas estava preparando sua própria jogada. Ele havia encontrado as cartas que Eloá deixara escondidas na fazenda e estava a caminho de São Paulo, determinado a salvá-la mesmo que isso custasse sua vida. Na manhã seguinte, Eloá desceu para o café da manhã com olheiras profundas, resultado de uma noite em claro. Mauro já a esperava na sala de jantar, junto com seu advogado pessoal, um homem magro e nervoso que sempre fazia Eloá se sentir desconfortável. Sobre a mesa havia uma pilha de documentos organizados metodicamente. Bom. Dia, minha filha, disse Mauro como se aquele fosse um encontro familiar normal. Espero que tenha dormido bem. Eloá não respondeu, apenas se sentou e observou os papéis. Reconheceu alguns como sendo contratos de transferência de ações, outros pareciam ser documentos legais que ela não conseguia entender completamente. Onde está o documento que prometeu, garantindo a segurança de Jonas? Mauro acenou para o advogado, que lhe entregou uma folha separada. Aqui está, disse ele, estendendo o papel para ela, devidamente redigido e pronto para ser assinado. Eloá leu o documento cuidadosamente. Era uma declaração formal de que Mauro Linhares se comprometia a não interferir na vida de Jonas Ferraz, a não causar danos físicos ou materiais a ele e a manter distância da propriedade rural onde ele residia. Em troca, Eloá Linhares Ferraz se comprometia a transferir todas as suas ações da empresa Linhares Celulose para o pai e entregar todos os documentos e cartas em sua posse relacionados à empresa e à família. Parece estar tudo em ordem, disse ela, colocando o papel de volta na mesa. Mas quero que seja reconhecido em cartório antes de assinar qualquer outra coisa. Claro, concordou Mauro. Já marquei horário para daqui a 1 hora. Vamos juntos. Enquanto se preparavam para sair, Eloá sentiu uma estranha sensação de estar sendo observada. Olhou pela janela do quarto e viu um carro desconhecido parado na rua, com 2 homens dentro. Não eram os mesmos homens que a haviam trazido de volta, mas havia algo em sua postura que a fez desconfiar. No cartório, Eloá assinou o documento com mãos trêmulas, sentindo como se estivesse assinando sua própria sentença de morte. Quando saíram, o carro misterioso seguiu discretamente de volta à mansão. Agora a sua parte, disse Mauro assim que chegaram em casa. As cartas. Eloá respirou fundo e subiu ao quarto, onde havia escondido algumas das cartas menos importantes. Não havia mentido completamente para o pai. Ela realmente tinha algumas cartas consigo, mas as mais comprometedoras, aquelas que continham as provas mais contundentes dos crimes de Mauro, havia deixado escondidas na fazenda com Jonas. Aqui estão, disse ela, entregando o envelope para Mauro. Todas as cartas que encontrei. Mauro abriu o envelope e leu rapidamente as cartas, sua expressão ficando cada vez mais sombria. Estas são todas? Sim, mentiu Eloá. Eram as únicas que estavam no baú. Tem certeza? A voz de Mauro era perigosamente baixa. Porque, se descobrir que está mentindo... Não estou mentindo, disse Eloá, forçando firmeza em sua voz. É tudo que encontrei. Mauro a estudou por um longo momento, depois acenou. Muito bem, agora os documentos de transferência das ações. Eloá passou a hora seguinte assinando papel após papel,
cada assinatura representando mais uma parte de sua herança sendo entregue ao pai. Quando terminaram, ela não possuía mais nada, nem dinheiro, nem propriedades, nem poder legal. Estava completamente à mercê de Mauro. Pronto, disse ele satisfeito. Agora você voltou a ser exatamente o que sempre foi. Minha filha obediente, sem posses próprias, dependente de minha generosidade. E Jonas, você vai honrar nosso acordo? Claro, respondeu Mauro, mas havia algo em seus olhos que a fez desconfiar. Ele estará perfeitamente seguro, desde que se mantenha em sua fazenda, e não tente entrar em contato com você. Eloá sentiu o coração apertar. Não tente entrar em contato comigo? Isso não fazia parte do acordo. Fazia sim, disse Mauro com um sorriso cruel. Vocês estão divorciados agora. Providenciei os papéis esta manhã. Você é oficialmente solteira novamente. Você não pode fazer isso, protestou Eloá, sentindo o desespero subir pela garganta. Eu não assinei nenhum papel de divórcio. Não precisava. Tenho procuração para todos os seus assuntos legais, lembra? Assinei por você. Mauro se levantou claramente satisfeito consigo mesmo. Agora você pode se concentrar em encontrar um marido adequado. Já tenho alguns candidatos em mente. Eloá sentiu como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Havia entregado tudo para proteger Jonas, mas Mauro havia encontrado uma forma de torturá-la mesmo assim. Você prometeu deixá-lo em paz, sussurrou. E vou deixar, respondeu Mauro. Ele estará perfeitamente seguro em sua fazenda. Você que não poderá mais vê-lo. Nunca mais. Naquela noite, Eloá estava deitada em sua cama, chorando silenciosamente, quando ouviu um barulho estranho vindo do jardim. Levantou-se e foi até a janela, vendo uma figura sombria se movendo entre as árvores. Seu coração disparou quando reconheceu a silhueta familiar. Jonas. Ele havia conseguido entrar na propriedade, burlando de alguma forma a segurança. Eloá olhou para a porta do quarto, ouvindo os passos do segurança que Mauro havia posto para vigiá-la. Precisava encontrar uma forma de chegar até o jardim sem ser vista. Esperou até os passos se afastarem. Então abriu a janela devagar. Havia uma treliça na parede, coberta por eras que ela usava para descer quando era criança e queria escapar dos estudos. Não fazia isso há anos, mas ainda se lembrava de como fazer. Desceu cuidadosamente pela treliça, o coração batendo, forte, até chegar ao jardim. Jonas a esperava atrás de uma moita de roseiras e, quando a viu, a expressão de alívio em seu rosto foi tão intensa que ela quase desabou. Eloá, sussurrou ele, puxando-a para seus braços. Eu sabia que você não havia me abandonado por vontade própria. Como você chegou aqui? Perguntou ela, agarrando-se a ele como se fosse um sonho que poderia desaparecer. Escalei o muro dos fundos. Estive observando a casa durante horas, esperando uma chance. Jonas segurou o rosto dela entre as mãos. Seu pai me mandou os papéis do divórcio esta manhã. Mas eu sabia que você não tinha assinado isso. Ele forjou minha assinatura, disse Eloá chorando. Eu entreguei tudo para ele, as cartas, as ações, tudo. Ele prometeu que não machucaria você, mas me enganou. Não todas as cartas, disse Jonas, retirando um envelope do bolso. Você deixou as mais importantes comigo, e eu também guardei algumas evidências que ele não sabe que existem. Eloá olhou para o envelope sentindo uma fagulha de esperança. O que podemos fazer com isso? Podemos destruí-lo, respondeu Jonas, sua voz firme. Mas primeiro, precisamos tirar você daqui, agora. Não posso, disse Eloá, balançando a cabeça. Ele tem homens me vigiando, e se fugir pode usar isso como desculpa para machucá-lo. Ele vai me machucar de qualquer forma, disse Jonas. Já mandou homens para queimar minha fazenda hoje à noite. Consegui escapar por pouco. Eloá sentiu o sangue gelar. Ele quebrou o acordo. Ele nunca teve intenção de honrar o acordo, disse Jonas. Homens como seu pai não têm palavra, só entendem força. Foi então que ouviram vozes se aproximando. Os seguranças haviam descoberto que Eloá não estava em seu quarto. Vão nos encontrar, sussurrou ela desesperada. Não se deixe, disse Jonas pegando a mão dela. Venha comigo, agora.
Eloá olhou para a mansão, depois para Jonas, e tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Vamos, disse ela. Eles correram através do jardim, Jonas guiando-a por caminhos que havia memorizado durante sua vigilância. Chegaram até o muro dos fundos, onde Jonas havia deixado uma corda. Ele a ajudou a subir, depois escalou atrás dela. Do outro lado do muro havia um carro velho esperando. Jonas ajudou Eloá a entrar, depois ligou o motor rapidamente. Quando estavam saindo, puderam ouvir gritos e sirenes vindas da mansão. Para onde vamos? Perguntou Eloá, ainda tremendo de adrenalina. Para um lugar seguro, respondeu Jonas. Tenho um amigo que nos ajudará. E amanhã vamos usar essas cartas para fazer seu pai pagar por tudo o que fez. Enquanto se afastavam da mansão, Eloá segurou a mão de Jonas e sentiu pela primeira vez em dias que talvez ainda houvesse esperança para eles. O amigo de Jonas era um advogado aposentado chamado Antônio Ribeiro, que havia trabalhado durante anos defendendo pequenos produtores rurais contra grandes corporações. Ele os recebeu em sua casa simples, em um bairro operário de São Paulo, sem fazer perguntas sobre a hora tardia ou o estado desesperado em que chegaram. Jonas me contou sobre sua situação, disse Antônio para Eloá enquanto ela tomava uma xícara de chá quente. E posso dizer que as evidências que vocês têm são explosivas, suficientes para colocar seu pai na cadeia pelo resto da vida. Eloá olhou para as cartas espalhadas sobre a mesa da cozinha. Mas ele já me fez assinar a transferência das ações. Não tenho mais nada, nenhum poder legal. Ah, mas tem sim, sorriu Antônio. Porque a transferência de ações obtida através de chantagem e coação é nula de pleno direito. Especialmente quando temos provas de que ele assassinou sua mãe e forjou sua assinatura em documentos de divórcio. Então ainda há esperança? Perguntou Jonas, sentando-se ao lado de Eloá e segurando sua mão. Mais do que esperança, respondeu Antônio. Temos um caso sólido, mas precisamos agir rapidamente. Seu pai já deve estar mobilizando todos os recursos dele para encontrar vocês. Como se tivesse sido invocado pelas palavras de Antônio, o telefone dele tocou. Era um jornalista amigo, alertando que Mauro Linhares havia acionado a polícia, alegando que a filha havia sido sequestrada pelo ex-marido. Ele está tentando virar a situação, disse Antônio, desligando o telefone. Mas isso só confirma que está desesperado. Homens desesperados cometem erros. Durante a madrugada, eles trabalharam juntos, preparando uma estratégia. Antônio usou seus contatos na Polícia Federal para alertar sobre os crimes de Mauro, enquanto Jonas e Eloá organizavam todas as evidências de forma cronológica. Quando o sol nasceu, eles tinham um dossiê completo que ligava Mauro a assassinatos, corrupção ambiental, lavagem de dinheiro e trabalho escravo. Agora vamos dar o golpe final, disse Antônio, pegando o telefone. Vou ligar para meu amigo, na imprensa. Quando essa história sair nos jornais, seu pai não terá como escapar. Mas antes que pudesse discar, ouviram carros parando na frente da casa. Pela janela, viram homens armados cercando a propriedade. Mauro havia os encontrado. Saiam pela porta dos fundos, sussurrou Antônio. Eu os distraio. Não, disse Jonas. Não vamos deixar você enfrentar isso sozinho. Vocês têm que sobreviver para contar a verdade, insistiu Antônio. Levem as cartas. Vão para a delegacia da Polícia Federal. Entreguem tudo diretamente ao delegado Marcelo Santos. Ele é confiável. Eloá pegou as cartas com mãos trêmulas, enquanto Jonas ajudava Antônio a mover móveis para barricar a porta da frente. Quando ouviram os primeiros tiros, eles já estavam correndo pelos fundos da casa, Jonas protegendo Eloá com o corpo. Conseguiram chegar ao carro e sair antes que os homens de Mauro percebessem. Enquanto dirigiam pelas ruas de São Paulo, Eloá chorava, sabendo que haviam deixado Antônio para trás. Ele vai ficar bem, disse Jonas, tentando consolá-la. Antônio é um homem sábio, sabia os riscos. A sede da Polícia Federal estava localizada no centro da cidade, um prédio imponente que representava a última esperança deles. Quando chegaram, foram recebidos pelo delegado Santos,
um homem sério de 50 anos, que ouviu toda a história com atenção crescente. Estas evidências são extraordinárias, disse ele, examinando as cartas. Mas vocês percebem que estão correndo grande perigo? Mauro Linhares tem conexões poderosas. Percebemos, respondeu Jonas, mas não podemos mais fugir. É hora de enfrentar. O delegado acenou e chamou sua equipe. Vamos preparar uma operação para prender Mauro Linhares ainda hoje, mas vocês precisam ficar em segurança até lá. Eles foram levados para uma casa de proteção da Polícia Federal, onde passaram as próximas horas ansiosos, aguardando notícias. Eloá estava deitada no sofá, a cabeça no colo de Jonas, quando ele finalmente disse as palavras que ela precisava ouvir. Eu te amo, disse ele, acariciando seus cabelos. Desde que era criança, desde a primeira vez que te vi chorando no banco daquele carro, sempre soube que um dia encontraria uma forma de te salvar. Eu também te amo, respondeu ela, erguendo-se para olhar nos seus olhos. Você me ensinou a viver, me ensinou a ser forte. Sem você, eu ainda seria uma boneca sem alma. Eles se beijaram pela primeira vez desde que haviam sido separados. Um beijo desesperado, cheio de amor e medo, como se fosse o último beijo do mundo. Foi então que receberam a ligação do delegado Santos. Conseguimos, disse ele, sua voz carregada de satisfação. Mauro Linhares foi preso junto com 3 de seus capangas. Encontramos armas, documentos falsos e evidências de que ele estava planejando matar vocês 2. Eloá desabou em lágrimas, de alívio. E Antônio, nosso amigo? Está bem. Ferido, mas vivo. Ele será um dos testemunhas principais no julgamento. Nos dias seguintes, a história explodiu na imprensa. Mauro Linhares, o magnata respeitado, foi revelado como um criminoso cruel que havia assassinado a própria esposa e destruído centenas de vidas. As ações da empresa despencaram e credores começaram a tomar os bens da família. Eloá, agora livre e com suas ações devolvidas pela justiça, tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Em vez de tentar reconstruir o império do pai, ela decidiu vender tudo e usar o dinheiro para reparar os danos que ele havia causado. Quero criar uma fundação, disse ela para Jonas, enquanto caminhavam pela praia em Santos, onde estavam se escondendo até o julgamento, para ajudar famílias que perderam terras por causa das ações do meu pai, para reflorestar as áreas que ele destruiu. E nós? Perguntou Jonas. O que acontece conosco? Eloá parou de caminhar e se virou para ele. Quero voltar para a fazenda. Quero viver uma vida simples ao seu lado. Quero ter filhos e criar galinhas e plantar hortaliças. Ela sorriu através das lágrimas. Quero ser sua esposa de verdade. Jonas a puxou para seus braços, girando-a no ar. Mas primeiro, disse ele pousando-a no chão, quero te fazer uma pergunta direito. Ele se ajoelhou na areia, retirando do bolso um anel simples de ouro. Eloá, você aceita se casar comigo novamente? Não por negócios, não por conveniência, mas por amor puro? Sim, gritou ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. 1000 vezes sim. Mas ainda havia uma última surpresa esperando por eles. Quando voltaram para a casa de proteção, encontraram Michele esperando na porta, mas agora ela parecia diferente. Humilde, arrependida, destruída. Eloá, disse ela, aproximando-se devagar. Preciso te pedir perdão. Pelo que fiz, pelo que causei. Nunca imaginei que chegaria a este ponto. Eloá estudou o rosto de Michele, vendo sinceridade em seus olhos pela primeira vez. Por que está aqui? Porque quero testemunhar a favor de vocês no julgamento, respondeu Michele. Quero contar como seu pai me manipulou, como me usou para separá-los. Quero ajudar a fazer justiça. Jonas segurou a mão de Eloá, deixando a decisão para ela. Depois de um longo momento, Eloá acenou. Obrigada, disse ela. Isso significaria muito para nós. Quando Michele saiu, Jonas olhou para Eloá com admiração. Você é incrível, disse ele. Depois de tudo que ela fez, ainda consegue perdoar. Aprendi com você, respondeu Eloá sorrindo. Aprendi que o amor é mais forte que a raiva, que a bondade é mais poderosa que a vingança. 6 meses depois, a fazenda de Jonas havia se transformado completamente.
O que antes era uma propriedade simples, agora se tornara um centro de recuperação e educação ambiental. Eloá havia usado parte do dinheiro da venda das empresas do pai para construir uma escola para crianças carentes da região, uma clínica veterinária gratuita e um centro de reabilitação para trabalhadores rurais que haviam sido explorados por empresas como a de Mauro. Na manhã de seu novo casamento, Eloá acordou na casa que haviam reformado juntos. Não havia mármore frio ou decoração ostentosa, mas sim madeira clara, muitas plantas, fotografias sorridentes nas paredes e o cheiro constante de pão caseiro saindo da cozinha. Pela janela do quarto, podia ver crianças brincando no quintal da escola, suas risadas ecoando pelo ar matinal. "Bom dia, minha futura esposa", disse Jonas, entrando no quarto com uma bandeja de café da manhã. Ele usava uma camisa simples de algodão e calça jeans, mas para Eloá estava mais bonito do que qualquer homem de terno que já havia conhecido. "Bom dia", respondeu ela, sorrindo. "Conseguiu dormir?" "Nem um pouco", admitiu ele, sentando-se na cama ao lado dela. "Fico pensando que daqui a algumas horas você vai ser minha esposa de verdade. Oficialmente, legalmente, por amor." Eloá tomou um gole do café e segurou a mão dele. "Eu já sou sua esposa de verdade. Sou desde aquela primeira noite, quando você me disse que podia trancar a porta se quisesse. Quando me deu a primeira escolha real da minha vida." A cerimônia foi celebrada na própria fazenda, ao ar livre, sob uma grande árvore que Jonas havia plantado no dia em que se conheceram. Não havia mais de 50 pessoas presentes, mas cada uma era especial para eles. Antônio estava lá, ainda usando bengala devido aos ferimentos, mas sorrindo orgulhoso. O delegado Santos compareceu com a família. Até mesmo Michele estava presente, tendo se tornado uma amiga inesperada durante os meses de preparação para o julgamento. Eloá usava um vestido simples de algodão branco, com flores do campo no cabelo, e estava descalça, sentindo a grama macia sob os pés. Jonas usava uma camisa branca e calça escura, o cabelo penteado com cuidado, mas ainda com as mãos calejadas do trabalho na terra. "Vocês querem fazer votos pessoais?" perguntou o juiz de paz, um homem gentil que conhecia Jonas desde criança. "Sim", disse Jonas, virando-se para Eloá. "Eloá, quando te vi pela primeira vez, eras uma menina triste que precisava ser salvada. Hoje, você é uma mulher forte que me salva todos os dias. Prometo te amar não apenas nos momentos felizes, mas especialmente nos difíceis. Prometo te apoiar em todos os seus sonhos, mesmo que isso signifique sair da minha zona de conforto. Prometo nunca tentar te mudar, porque você é perfeita, exatamente como é." Eloá estava chorando, mas eram lágrimas de felicidade pura. "Jonas, você me ensinou que amor não é posse, é liberdade. Você me ensinou que eu posso ser forte e frágil ao mesmo tempo, que posso ser independente e ainda precisar de alguém. Prometo trabalhar ao seu lado para fazer este mundo melhor. Prometo te amar com a mesma intensidade que você me ensinou a amar a vida. Prometo ser sua companheira, sua igual, sua melhor amiga para sempre." Quando se beijaram, selando o novo casamento, os convidados aplaudiram. Mas Eloá e Jonas só tinham olhos um para o outro. Era um beijo diferente do primeiro, não mais desesperado ou assombrado pelo medo, mas pleno de esperança e promessas de futuro. A festa foi simples, mas alegre. Havia música ao vivo tocada por músicos locais, comida caseira preparada pelas mulheres da comunidade e muita dança sob as estrelas. Eloá dançou com Jonas, com Antônio, com as crianças da escola, com todos que quiseram compartilhar sua alegria. "Sabe o que mais me impressiona em você?" disse Michele, aproximando-se durante a festa. "É como você não guarda rancor. Depois de tudo que passei, você ainda me convidou para seu casamento." "Guardar rancor só machuca a gente mesmo", respondeu Eloá. "Prefiro usar essa energia para construir coisas boas." "Você é muito melhor pessoa do que eu imaginava", disse Michele sincera. "Jonas teve sorte em encontrar você." "Não", corrigiu Eloá, olhando para Jonas, que brincava com as crianças. "Eu é que tive sorte." Mais tarde, quando os convidados foram embora e eles ficaram sozinhos,
Jonas levou Eloá para um lugar especial na propriedade. Era um pequeno mirante que ele havia construído com as próprias mãos, de onde podiam ver toda a fazenda iluminada pela lua. Tem algo que quero te mostrar, disse ele, retirando um papel dobrado do bolso. Recebi isto hoje de manhã. Era uma carta oficial informando que Mauro Linhares havia sido condenado a 30 anos de prisão por assassinato, corrupção e crimes ambientais. Não haveria possibilidade de liberdade condicional. Acabou, sussurrou. Eloá, sentindo um peso enorme sair de seus ombros. Realmente acabou. Sim, disse Jonas, abraçando-a. Agora podemos nos concentrar apenas em ser felizes. Eles ficaram ali por um longo tempo, olhando para as estrelas e fazendo planos para o futuro. Eloá contou sobre sua ideia de expandir a escola, criar um programa de bolsas para jovens rurais estudarem na universidade. Jonas falou sobre querer criar uma cooperativa de produtores orgânicos, ajudar outras famílias a tornarem suas propriedades sustentáveis. E quanto a nós? Perguntou ela, aninhando-se em seus braços. O que você quer para nosso futuro? Quero acordar todos os dias ao seu lado, respondeu Jonas. Quero construir uma família com você, ensinar nossos filhos a amarem a terra e respeitarem as pessoas. Quero envelhecer vendo você realizar todos os seus sonhos. Nossos sonhos, corrigiu Eloá. Todos os nossos sonhos. Quando finalmente voltaram para casa, Jonas carregou Eloá no colo através da porta, uma tradição que ela havia insistido em manter. O quarto estava iluminado por velas e havia pétalas de rosa espalhadas sobre a cama. Você fez tudo isso? Perguntou ela tocada. Michele me ajudou, admitiu ele corando. Disse que você merecia uma noite romântica de verdade. Eloá riu, abraçando-o. Você é perfeito, absolutamente perfeito. Naquela noite, quando finalmente se amaram como marido e mulher, não havia pressa ou desespero. Havia apenas amor puro, profundo e verdadeiro, construído sobre base sólida de respeito, confiança e admiração mútua. Eloá descobriu que o amor físico podia ser terno e poderoso ao mesmo tempo, que podia ser entrega e empoderamento simultaneamente. Eu te amo, sussurrou ela em seus ouvidos, enquanto ele a segurava como se ela fosse o tesouro mais precioso do mundo. Eu também te amo, respondeu ele, beijando-a com infinita ternura. Para sempre. Anos depois, quando Eloá olhava para trás, conseguia ver como cada dor, cada lágrima, cada momento de desespero havia sido necessário para levá-la até ali. A fazenda agora abrigava uma escola que atendia 300 crianças, um hospital veterinário que servia toda a região e uma cooperativa que ajudava 500 famílias. Ela e Jonas tinham 2 filhos, gêmeos de cabelos escuros e olhos brilhantes, que corriam descalços pelos campos e riam alto sem medo. Às vezes, quando estava estendendo roupas no varal ou cuidando da horta, Eloá se lembrava da boneca de porcelana que havia sido um dia, da menina triste